Fala pessoal, voltando aqui então agora para falar sobre a condução térmica ou condutividade térmica em relação a paredes compostas, tá? O que nós temos que lembrar no caso de uma parede composta, né? A gente vai ter uma associação em série de paredes, tá? Ou seja, uma parede, uma outra parede feita de um outro material, onde que o fluxo de calor vai acontecer entre elas, tá? Esse fluxo de calor, ele vai ser dado dado pela variação de temperatura, né, a diferença entre as duas temperaturas, tá? A temperatura de um lado é a temperatura externa, a interna e externa, dividido pela somatória ou resistência total da nossa parede composta, tá? Essa resistência total nada mais é que a soma da resistência 1 mais resistência 2 mais a resistência 3 e assim por diante, né? A soma de todas as resistências das nossas paredes, né? No caso Rn, tá? No caso desse exemplo, a gente tem duas paredes, né? Então a gente vai a resistência 1 e resistência 2. Como que a gente calcula a resistência térmica da parede? Tá? A resistência térmica de cada parede vai ser dada, então, pelo valor do comprimento, da espessura dessa parede, dividido pelo coeficiente de condutividade térmica do material que compõe essa parede, vezes a área. Tá? Isso para cada uma das paredes. Certo? Então, basicamente é isso que a gente vai ter que estar trabalhando. Tá? Então, uma parede de um forno é constituída por duas camadas, né? 20 centímetros ou 0,2 metros de tijolo refratário, cuja condutividade térmica é de 1,2 quilocaloria, tá? Quilocaloria hora metro grau Celsius. Tá? Então note que a unidade está em quilocaloria em hora, tá? E 0,13 metros de tijolo isolante, cuja condutividade é 0,15 quilocaloria hora metro grau Celsius. Tá? A temperatura da superfície interna do refratário é 1675 e a temperatura da superfície externa do isolante é 145. Tá? Desprezando a resistência térmica das juntas de argamassa, calcule, né, o calor perdido por unidade de tempo e por metro quadrado de parede. Tá? Então vamos aqui para o nosso primeiro caso, né? Letra A. O que nós precisamos saber? As resistências térmicas de cada parede. Então a resistência térmica da primeira parede, ela apresenta largura ou espessura de 0,2, tá? Dividido pela área. A área é 1 metro quadrado, né? Ele quer por metro quadrado, então 1 metro quadrado, e a condutividade é de 1,2. Tá? Lembrando que isso está em quilocaloria. Tá? 1,2 vezes 1. Tá? Então aqui nós vamos ter a resistência térmica da primeira parede. 0,2 dividido por 1,2. Tá? Não deu um número muito agradável, vamos fazer aqui uma aproximação, 0,17. Tá? A resistência térmica da segunda parede. Tá? A segunda parede, ela apresenta 0,13 de espessura, a condutividade é de 0,15, tá? E a área também é para 1 metro. Tá? Então a gente tem aí 0,13 dividido por 0,15. Então vamos arredondar, 0,87. Certo? Então, o nosso fluxo de calor, né, entre essas paredes vai ser dado por Q igual à variação de temperatura. Né? Então, a gente está indo de 1675 para 145. Tá? Então, 1675 menos 145 dividido, então, pela soma das resistências. Né? Então, 0,17 mais 0,87. Tá? Então a gente vai ter aqui 1675
menos 145, nós vamos ter 1.230, tá? Dividido por 0,17 mais 0,87, tá? Que vai ser 1,04. Isso vai ser igual, então, a 1.230 dividido por 1,04. Vamos ter 1.182,7 aproximadamente quilocalorias por hora, tá? 1.182,7 quilocalorias para cada hora, né, gente? Essa unidade, né, aconteceu isso porque aqui a gente tem quilocaloria por hora para a unidade de fluxo de calor, tá? Então temos que tomar cuidado com a questão das unidades. Perfeito? Muito bem. A segunda pergunta, ele quer a temperatura da interface refratária isolante, ou seja, ele quer essa temperatura 2. Tá? E como que a gente vai determinar, então, né, essa temperatura 2? Tá? A nossa temperatura 2 ela vai poder ser obtida utilizando a lei de Fourier. Tá? A gente tem, então, que o fluxo de calor vai ser igual a K vezes, né, a área, vezes a variação de temperatura, dividido pelo comprimento ou pela largura, tá? Como a gente quer achar a temperatura 2, ela é a diferença entre a temperatura 1 e temperatura 2, tá? Então, isolando ΔT vai ser igual a nosso fluxo vezes L dividido por K vezes A. Tá? Se vocês pararem para analisar, essa relação que nós temos aqui é a resistência, né? Olha lá, L sobre K vezes A é a resistência. Então, a variação de temperatura, ΔT, ela é igual ao fluxo vezes a resistência térmica da parede. Tá? Então, a gente vai ter aqui temperatura 1 menos a temperatura 2 vai ter que ser igual ao fluxo vezes a resistência, tá? Então, a nossa temperatura 2, né, menos a temperatura 2, ela vai ser fluxo vezes a resistência. No caso, eu coloquei fluxo como a letra grega, né, mas, na verdade, aqui seria Q. Né? Vamos colocar aqui da forma habitual, né? Q, né? Menos a temperatura 1, logo a gente pode definir que a temperatura 2 é nada mais, nada menos que a temperatura 1 menos o fluxo vezes a resistência, tá? Deixa eu só mudar aqui também para fluxo, tá? Mudando aqui para fluxo. Tá? Então, a temperatura na parte intermediária vai ser igual aos nossos 1.675 menos o nosso fluxo, que é de 1.182,7 vezes a resistência da primeira parede, que é de 0,17. Tá? Então, nós vamos ter que a temperatura na interface, né, entre os dois tijolos, né, nós vamos ter 1.675 menos 1.182,7 vezes 0,17. Então, a gente vai ter aqui que a temperatura T2, tá, é de 1.473,94 graus Celsius, tá? Note que faz sentido, né? Porque o tijolo
inicial ele é refratário, tá? Ele reflete calor, mas ele não é isolante, tá? Então ele é um bom condutor, né? Então ele transfere calor, então essa temperatura aqui vai ficar maior, tá? Agora, a segunda camada é a camada isolante, então ela gera pra gente uma maior resistência, tá? Então segura mais calor nessa região interna, tá? Bora pro próximo. A parede de um forno é constituída por 3 camadas. Uma camada interna de tijolo refratário, tá? Uma camada de lã de rocha, tá? Um ótimo isolante, e uma camada externa de tijolo comum. Tá? A temperatura da superfície interna do forno é de 1700 e a temperatura da externa é 35. Considerando apenas materiais dados, calcule o fluxo de calor por metro quadrado de parede em watts. Tá? Watts é joule por segundo, a gente já está trabalhando com joule por segundo. Tá? Muito bem, então o fluxo, a gente viu que ele vai ser dado pela variação de temperatura entre as paredes, dividido pela resistência térmica total. Tá? Então, nesse caso, nós vamos ter região interna de 1700, tá? Já vou fazer aqui um pouquinho mais rápido, menos 35, que é a região externa, dividido pelas resistências térmicas de cada parede. Tá? A resistência térmica é comprimento dividido, né, pela condutividade vezes a área. Tá? Então a gente vai ter aqui 0,2 dividido por 1,28 vezes 1, né, que é 1 metro quadrado, mais o da segunda, que é 0, que é a nossa camada isolante, 0,035, dividido, é a espessura. No caso, a espessura é de 5 centímetros, então 0,05 dividido por 0,035 vezes 1, mais a terceira espessura, que é 0,13, dividido então por 0,69 vezes 1. Tá? Coloquei toda a expressão, vamos calcular isso tudo na calculadora. Tá? Então a gente vai ter aqui 1.700 menos 35, entre parênteses, né? Colocar esse valor entre parênteses, 1.700 menos 35, fechar o parênteses, dividido, abre parênteses, 0,2 dividido por 1,28, mais 0,05 dividido por 0,035, mais 0,13 dividido por 0,69. Tá? Fechamos o parênteses, igual a 938,97 aproximadamente, tá? Watts, né? Joules por segundo que passam por essa parede, certo? Vou fazer mais uma. A parede externa de uma casa é composta por uma camada de 20 centímetros de espessura de tijolo comum, né, de condutividade térmica 0,69 watts metro grau Celsius, tá? Já está em watts, e uma camada de 5 centímetros de gesso, né, de 0,31 watt metro grau Celsius. A temperatura externa é de 35 graus e a face interna deve ser mantida a 20 graus Celsius. Tá? Deseja-se diminuir o fluxo de calor por unidade diária em 80%, tá? Adicionando uma camada de lã de rocha. Tá? Então calcule a espessura dessa camada. Tá? Então como que a gente vai proceder para calcular esse valor, né? Essa espessura, certo? Bom, para calcular essa espessura, a gente vai precisar primeiro, né, da condutividade térmica na primeira situação. Tá? Então a primeira situação ela ainda não tem a lã de rocha. Tá? Então o nosso Q ele vai ser dado
pela variação de temperatura. Qual é a variação de temperatura? De 35 para 20. Tá? Então, essa variação de 35 para 15, a gente tem 15, dividido pela resistência da primeira parede, que no caso é 20 centímetros, então 0,2, tá? Dividido pelo nosso coeficiente, que é 0,69. Ele afirmou ali que ele quer para cada metro, né, por unidade de área, então 1 metro quadrado. Então a gente vai precisar multiplicar por 1, mais a segunda camada, que é a camada de gesso, que é de 0,05, dividido por 0,31 vezes 1. Tá? Dessa forma, nós vamos ter então que o fluxo de calor na primeira situação é 15 dividido por 0,2 dividido por 0,69 mais 0,05 dividido por 0,31. Tá? Fecha parênteses. A gente tem um fluxo então de 33,25 aproximadamente, tá? Watts. Tá? Isso é a quantidade de calor que é transmitido por segundo, joule por segundo. Tá? Na primeira situação, e ele quer reduzir isso em 80%. Tá? Se eu vou reduzir 80%, quer dizer que eu vou ficar apenas com um fluxo de 20%. Tá? Então a gente vai trabalhar com a segunda situação. Então, 20% do fluxo 1, né? Então reduzi 80, fiquei com apenas 20. Tá? Vai ter que ser igual aos mesmos 15, dividido agora por R1 mais R2 mais o R3. Né? Você vai estar acrescentando então a nossa parede de lã de rocha. Tá? E a gente vai estar achando essa resistência 2 ou essa resistência 3, indiferente aí no caso. Tá? Então a gente vai ter 0,2 vezes 33,25, tá? Vai ser igual então aos 15. Deixa eu aumentar aqui. Tá? Isso aqui eu não estou gerando uma expressão. Em aula naquele dia eu gerei uma expressão, né? Se vocês quiserem utilizar ela também pode. Tá? A resistência 1 é 0,2 dividido por 0,69. Tá? Mais a resistência 2, que é de 0,05 sobre 0,31, mais a resistência 3. No caso, a resistência 3, ela vai ser L dividido por 0,035. Tá? A gente chega nessa expressão, vou dar continuidade aqui do lado. Tá? Então, 20% de 33,25 vezes 0,2, né? A gente vai ter, então, 66. Só um minutinho, fiz aqui, apertei o botão. 6,65, tá? Então, fazendo essa primeira parte, 6,65 vezes toda esta expressão aqui, tá? Toda essa expressão ela vai vir multiplicando para cá, tá? Então, a gente vai ter aqui 0,2 dividido por 0,69, tá? Que vai ser 0,29, tudo aproximado, tá, gente? Mais a nossa segunda resistência, que é de 0,05 dividido por 0,31, 0,16, tá? Mais a nossa, vou colocar aqui R3, tá, gente? Vamos calcular R3 que fica um pouco mais simples para nós, tá? Isso vai ter que ser igual a 15.
Tá? Vou fazer a distributiva, tá? Então 6,65, né? Vou somar aqui já as duas resistências, 6,65 vezes 0,29 mais 0,16, a gente vai ter 0,45, mais a R3, vai ter que ser igual a 15, tá? Então 6,65 vezes 0,45, nós vamos ter aqui 2,99, mais 6,65 vezes a R3, vai ter que ser igual a 15, 6,65 vezes a R3, vai ter que ser igual a 15 menos os 2,99, tá? Então, vamos para o próximo. A nossa R3, nossa resistência 3, ela vai ser igual a 12,01 dividido por 6,65, tá? Então a R3 vai ser de 1,8 aproximadamente, tá? A resistência térmica da terceira parede, 81 na verdade, tá? Agora eu não quero saber R3, né? Eu quero saber o comprimento, né? Então R3 vai ser igual a L dividido pelo K vezes a área, que é 1, tá? Então L vai ser igual a K vezes a R3, né? Então nós vamos ter aqui que o comprimento da terceira parede, o K dela é 0,035 vezes 1,81. Então nosso comprimento vai ser de 1,81 vezes 0,035, vai ser de 0,063 metros, né? Então 6,3 centímetros seria o comprimento de lã de vidro para que a gente consiga reduzir em 80% o fluxo de calor, tá? Pessoal, essa parte fica por aqui e na próxima a gente vai ver então temperatura por radiação, certo? Grande abraço, até daqui a pouco.